Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Nesta aula de hoje vamos falar sobre subespaços gerados. Como falamos na apresentação do vídeo, vamos conversar hoje sobre subespaços gerados. O objetivo da aula é definirmos um subespaço gerado, né? E a partir disso fazer dois exemplos bem simples sobre como gerar espaços. Beleza? Vamos para a definição. Seja V um espaço vetorial e A um subconjunto de V não vazio. Beleza? Tá aqui, eu escrevi quem é o A. É formado pelos vetores V1, V2, etc., Vn. Esse cara, obviamente, é um subconjunto de V. Qual é a definição de subespaço gerado? Vamos dizer o seguinte, ó. Eu vou pegar os vetores de V e vou observar que dentro de V, alguns vetores podem ser escritos como combinação linear desses vetores aqui de A, certo? O conjunto formado por todos os vetores de V que eu consigo escrever como combinação linear de A, eu vou chamar de subespaço gerado por A. Aqui está a definição. Ó. O conjunto S de todos os vetores de V, que são combinações lineares dos vetores de A, é um subespaço gerado por A. Ok? Ora, S é um conjunto formado por vetores de V. Né? E aí a gente tem algumas observações a fazer por conta disso. A primeira delas é assim, ó, que obviamente S é um subespaço vetorial de V. Ele é um subconjunto de V e também é um subespaço. Observe o seguinte, ó, quem é S? É o conjunto de todos os vetores que eu posso escrever como combinação linear dos vetores do conjunto A. A forma de representar o S é essa aqui, né? Ó. Conjunto de todos os vetores U pertencentes a V, tal que U pode ser escrito como combinação linear. Está aqui, ó, A1V1 mais A2V2, etc., ANVN. Lembrar que V1, V2, etc., Vn são vetores do meu conjunto A. Né? Então, qualquer vetor U que pertence a V, que pode ser escrito dessa forma, é um elemento de S. Ora, como é que eu digo que S é um subespaço vetorial? Basta a gente ver primeiro que eu preciso somar dois vetores e verificar se a soma está em S. E eu preciso pegar um vetor desse meu conjunto e multiplicar por um escalar. O resultado também tem que estar lá, não é? Tem que estar dentro do conjunto. Vamos ver isso. Ó. Eu fiz o seguinte, sejam U e V pertencentes a S. Tá escrito, olha, o vetor U eu escrevi como A1V1 mais A2V2, etc., mais ANVN. Por quê? Porque esse cara está escrito na forma de combinação linear. Ele está em S. Quem é o meu vetor V? É isso aqui. Eu coloquei parênteses, mas nem precisava, né? Basta escrever o vetor na forma de combinação linear. Ok? Então está aqui. O meu vetor V é B1, V1, B2, V2, etc. Ora, vamos somar os dois vetores, U mais V. Então, eu vou somar A1, V1 com B1, V1. Vai ficar o V1 em evidência, sobra A1 mais B1. Aqui eu ponho o V2 em evidência, sobra A2 mais V2, ó, mais B2. E assim por diante. Quando eu pegar a última parcela, ó, ANVN mais BNVN, quando eu fizer esse cara mais esse, Vn é fator comum, fica em evidência, sobra AN mais Bn. Observe que isso aqui também é uma forma de escrever o vetor soma, que é U mais V, como combinação linear. Né? Tá aqui, ó. Esse cara, V1 mais esse cara, V2 mais esse cara, Vn. Observe que esse cara que está aqui que eu estou falando é a soma, né, das componentes. Então, o vetor, isso implica dizer que U mais V pertence a S. Ou seja, o vetor soma também pode ser escrito na forma de combinação linear. E se eu fizer o produto por escalar? Vamos pegar o vetor U, meu vetor U é esse cara todinho aqui. Quando eu multiplico por escalar, ora, o produto do alfa vezes esse cara todinho é fazer a propriedade distributiva da multiplicação, né? Então, eu vou pegar esse alfa e vou multiplicar por cada parcela dessa minha soma. Então, ó, alfa vezes A1V1 vai dar alfa A1V1. Se eu quiser, eu posso associar, como os três números são reais, eu associo os dois primeiros e assim eu faço isso em todas elas. Ó. Alfa A2V2 está aqui, aí eu associei os primeiros e assim foi até alfa ANVN. Observe que eu tenho aqui ó, um número real vezes V1 mais um número real vezes V2, etc., mais um número real vezes Vn. Ou seja, esse cara daqui está escrito na forma de combinação linear.
Portanto, olha, U mais V pertence a S, porque está na forma de combinação linear, e alfa U também pertence a S, porque eu consegui escrever isso na forma de combinação linear. Beleza? Isso é uma das observações. A gente fez aqui uma pequena proposição e fez uma pequena demonstração. Vamos para... Aqui eu separei 5 observações. São 3 nesse slide, mais 2 no outro. Acho que são 5. Primeira observação. Como é que eu represento um subespaço gerado por um conjunto, ou por vetores, né? Então, essa representação aqui, ó, S é um subespaço gerado por A, eu posso escrever assim, ó, S é igual, e escrever o conjunto de vetores o conjunto de vetores que gerou o S. Simplesmente escrevendo os vetores e colocando entre colchetes. Também posso dizer assim, ó, S é igual a esses colchetes aqui, ó, e o A, né, entre os colchetes, ou seja, S é gerado por A. Aqui S é gerado por A, mas eu também posso dizer que S é gerado por V1, V2, etc., Vn, que são os vetores de A. Ou ainda escrever assim, ó, S é igual, eu ponho G de A. O A maiúsculo, claro, que é o conjunto, dizendo que S é gerado pelo conjunto A. Beleza? Primeira observação dessas destacadas está aqui. Segunda observação, esses vetores V1, V2, etc., Vn, a gente chama de geradores de S. São os vetores que geram o subespaço S. Por quê? Porque qualquer vetor que está dentro de S pode ser escrito como combinação linear desses vetores aqui. Ora, os vetores são chamados de geradores, mas eu também posso dizer que o conjunto A é o conjunto gerador de S. Agora, a gente definiu tudo isso para A sendo um conjunto não vazio. E aí a gente tem uma convenção, tá certo? Uma definição para o que acontece quando o conjunto A é vazio. Quando o conjunto A é vazio, a gente destacou isso aqui, ó. Para o caso particular de A ser vazio, o espaço gerado pelo conjunto vazio, ó, o vazio sendo gerador de alguém, ele gera, lembra disso aqui? Gera o subespaço nulo. Agora vamos para a quarta observação. Ela diz o seguinte, ó, todo subconjunto A de V gera um subespaço vetorial de V. Qualquer que seja um subconjunto de V, ele gera um subespaço vetorial. Beleza? Agora, quando o subespaço gerado pelo conjunto A é igual ao próprio V, aí a gente diz que A é um conjunto gerador de V, ou seja, é um conjunto gerador do espaço vetorial. Então, tanto faz eu ter um subespaço gerado pelo conjunto A, como eu ter um próprio espaço vetorial gerado pelo conjunto A. E aí, isso nos leva para uma outra observação. Isso no livro que nós usamos está bem explicadinho, com vários detalhes, tem algumas demonstrações até para as afirmações que ele faz, mas nessa aula a gente não faz isso, porque é aula bastante resumida. A observação número 5 é interessante pelo seguinte fato, de que quando um conjunto é gerado por um conjunto de vetores, né, ele também pode ser gerado por um conjunto, né, maior ou menor de vetores. Né? Eu não sou obrigado a gerar um conjunto apenas com um número específico de vetores. Eu posso ter conjuntos grandes, conjuntos pequenos, que geram o mesmo subespaço. Tá certo? O que acontece? A gente vai ter uma quantidade mínima de vetores para gerar esse espaço, esse subespaço. Então, a quinta observação fala disso. Ó. Um subespaço S pode ser gerado por uma infinidade de vetores. Porém, existe um número mínimo de vetores para gerá-lo. Isso é importante, porque quando a gente for calcular, né, verificar qual conjunto de vetores gera o subespaço vetorial, eu não estou procurando um conjunto qualquer, mas estou procurando o menor conjunto de vetores que gera esse subespaço. Essa vai ser a nossa ideia daqui para frente. Eu separei 2 exemplos bem simples para nós verificarmos quando é que um conjunto de vetores gera um subespaço ou um espaço vetorial. O primeiro exemplo traz aqui I e J, que são aqueles vetores, né,
unitários que nós vimos quando trabalhamos a parte inicial, né, dando uma olhadinha na geometria, verificamos que esses caras aqui são os vetores diretores, né, do eixo x, do eixo y, no R2. Bom, eu tenho aqui o vetor i, 1, 0 e o vetor j, 0, 1. Então, ele está dizendo que os vetores i e j geram o R2. E o segundo exemplo diz que esses vetores i e j, observe que i agora tem 3 componentes, j também. Esses dois vetores, né, que são do R3, ó, u e j pertencem ao R3, esses vetores geram o subespaço S, dado dessa forma. O subespaço S é o conjunto formado por todas as ternas do R3, que tem essa característica, ó, x e y. São números reais quaisquer, mas a terceira componente, obrigatoriamente, é zero. Vamos lá. O exemplo 1 afirma que o conjunto de vetores i, j, formado por esses vetores aqui, né, i e j, né, gera o espaço R2, ou seja, os vetores i, 1, 0 e j, 0, 1, geram o R2. Quando é que eu digo que um conjunto de vetores gera um subespaço ou um espaço? Eu digo isso quando eu pego qualquer vetor desse espaço e consigo escrever como combinação linear dos vetores dados. Vamos então fazer assim, ó. Só aqui, seja U pertencente ao R2. Ora, eu vou chamar então U desse par ordenado x, y, né? Onde x e y são números reais. Eu tenho então um vetor genérico do R2. Eu quero escrever esse vetor U como combinação linear desses outros, ou seja, eu quero escrever U assim, ó. U é igual a xi mais yj. Beleza? Eu tenho os vetores i e j, eu tenho x e y, que são as componentes do meu vetor U. Ok? Então, é só substituir aqui, ó. Eu tenho x que multiplica 1, 0, mais y que multiplica 0, 1. Isso é verdade, né? Porque quando eu multiplico aqui, ó, esse x e esse y, observe que eu vou ficar com x0, y0, e a soma desses caras vai dar exatamente xy, que é o meu u. Então, isso aqui, ó, igual a... Vamos fazer aqui o produto por escalar, né? Vou fazer aqui, né? X vezes 1, x vezes 0, y vezes 0, y vezes 1, né? Então, vai ficar x0, né? X vezes 1 dá x, x vezes 0 é 0, mais y vezes 0 é 0, y vezes 1 dá y. Somando esses dois vetores, o que é que eu tenho? Vamos ficar com xy, que é exatamente o meu vetor u, né? U é xy. O que é que eu concluo aqui? Que os vetores i e j geram R2, porque para quaisquer que sejam, qualquer vetor do R2 pode ser escrito assim, porque se x for 5, 5 vezes 1 é 5, se y for 3, 3 vezes 1 é 3. Quaisquer valores que eu utilizar para x e y, eu vou sempre obter o vetor xy, que é do R2. Então, eu consigo cobrir todo o meu conjunto, né, todo o meu espaço R2, através desses vetores i e j, 1, 0, 0, 1. Beleza? Vou escrever aqui, ó, conclusão. I e J são os vetores geradores de quem? Do meu espaço R2. Então, dizer que um conjunto de vetores gera um subespaço, ao mesmo tempo é dizer que ele também gera um espaço, porque um subespaço vetorial é um espaço vetorial também, não é? Ok? Vamos para o exemplo 2. Só para nós relembrarmos, antes de fazermos o exemplo 2, o que diz o exemplo 2? Que os vetores i e j, que pertencem ao R3, que são escritos dessa forma, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, onde geram o subespaço S, ou seja, S é um subespaço do R3, né? Formado pelos valores, pelas ternas ordenadas em que x e y são reais quaisquer, e o termo z, a terceira componente, obrigatoriamente é zero. Bom,
Vamos fazer assim, ó. Seja U pertencente a S, né? Eu preciso pegar um vetor qualquer, né, que seja desse conjunto e escrever como combinação linear. Se eu consigo fazer isso para todos os vetores desse conjunto S, então I e J realmente geram S. Bom, mas se U é um vetor que está em S, eu posso escrever U como sendo U igual a x, y, 0, porque U pertence ao conjunto S, tá bom? Ora, eu quero escrever U como combinação linear desses caras. Vou escrever assim, ó. X, y, 0, igual. Aí vai fazer x, que multiplica 1, 0, 0, mais y, que multiplica 0, 1, 0, né? É o meu xi mais yi, ou mais yj. Daí, o que, que eu tenho aqui? Ó? Quando eu fizer o produto desse cara, que é o número real, por esse vetor, lembra, escalar vezes vetor, eu multiplico cada componente. Eu tenho aqui, ó, quando x multiplicar, x vezes 1 vai ser x, só que x vezes 0 é 0, e aqui vai dar 0. Mais, mesma coisa com y, aqui vai ficar 0, y, 0. Agora eu posso somar os dois vetores. O que, que a gente vai ter? Vai ter um vetor que é o resultante, vai ser x, y, 0 mais 0 é 0. Observe que eu consegui escrever ó, um vetor qualquer do meu conjunto S ó, na forma de combinação linear. Tanto isso está certo que eu consegui multiplicar e reescrever, né, somando aqui, eu consegui encontrar exatamente o mesmo vetor genérico original. Ora, então eu posso concluir que realmente o meu conjunto de vetores I e J gera o S. Eu posso até escrever assim, ó, conclusão, I e J são vetores geradores de S. Ok? Então, S é o subespaço gerado por esses vetores I, J. Geometricamente falando, a ideia a representação do subespaço vetorial S é a seguinte. Ó, eu tenho o espaço, que é o R3, né? Ó, X, Y e Z. E o S, o que representa o S? Representa o plano XY, porque todos os vetores que pertencem a S estão aqui, ó, no plano, né? Eu tenho um valor para x, um valor para y, mas a altura, né, é zero, então eu não consigo fazer com que o vetor venha aqui para cima. Todos os meus vetores estão aqui, ó, sempre no meu plano x, origem, y, né? Claro que isso aqui também vai para o lado negativo. Eu vou fazer assim. Vou fazer uma representação mais genérica para a gente ter essa ideia, tá bom? Então, esse cara aqui, ó, é o meu subespaço vetorial S, que pertence ao R3. Com isso, a gente encerra o nosso conteúdo. Se você gostou dessa aula, não esqueça de se inscrever no canal. Ative aí as notificações para receber novos vídeos e deixe um like, não é? Que é importante para a gente. E se tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários, tá bom? Ao final desse vídeo, nós temos algumas sugestões de vídeos relacionados. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!